Oi, meu nome é Patrick e em relação ao nosso trabalho eu vou falar um pouco sobre o tema, o problema de pesquisa, a justificativa e os desafios que a gente encontrou ao realizar esse projeto. O tema do nosso projeto é um sistema de alimentação automática para cães em estado de vulnerabilidade. E o problema de pesquisa é justamente como criar esse sistema automático para esses animais. Agora, falando um pouco sobre a justificativa do nosso projeto, a gente quis retratar esse tema devido à grande quantidade de animais que estão em situação de rua em Guarulhos. E a gente pensou em alguma forma para melhorar a alimentação desses animais. Quando eu digo grande quantidade, é grande quantidade mesmo. São cerca de 10% dos habitantes, é o número dos cachorros, por assim dizer. E tipo assim, Guarulhos é uma cidade grande que tem 1 milhão, mais ou menos 1.400.000 pessoas. Então são tipo 140 mil animais abandonados na cidade. Isso eu digo por convivência nos bairros, né? A gente, ao sair pelas ruas, é tipo, certeza que a gente vai encontrar algum doguinho nesse estado. Alguns bairros como Seródio, São João, Pimentas, Bananal. Assim, só para citar alguns mesmo, porque eu acho que em qualquer bairro de Guarulhos, ou se não até de São Paulo, sempre vai ter algum cachorrinho abandonado. E o crescimento populacional das pessoas no mundo em si, e o abandono de cachorros só cresce a cada dia, ocupando uma porcentagem de 5 a 10% de uma população de uma cidade. E eles ficam sem nenhum tipo de alimento, podendo correr acidentes, doenças, ou até procriar mais. E já que eles mesmos não têm o que comer, imagine os filhotes dele. Então, acho que é necessário que algum órgão responsável faça algo amenizando os riscos que existem nessas situações, tanto para eles quanto para a sociedade. Então, esse desenvolvimento é com o intuito de expor as reais condições que esses animais precisam para ter uma vida saudável e agradável, principalmente nos abrigos que os acolhem, mesmo sem ter uma boa estrutura essencial para, para tais exigências. Os animais que se encontram em situação de ruas estão mais expostos a pouco ou nenhum tipo de alimento. Sofrem acidentes, pegam transmissões de doenças, já que são forçados a tentar sobreviver sozinhos, né? É meio que cada um por si. Então a gente conclui que a importância é que existem ações políticas voltadas à causa animal em todas as partes do mundo, de forma que consiga combater o abandono e os maus tratos. Agora, na parte do desafio, acho que a nossa maior preocupação são as mudanças climáticas. Pode acabar estragando e murchando a ração. Pessoas de má fé que podem acabar colocando veneno. Ou pessoas que simplesmente vão acabar danificando de qualquer forma, seja quebrando ou pichando. E mais pra frente a gente pensa em colocar uma segunda espécie de cobertura e quem sabe até um bebedouro para matar a sede desses cachorros ou até outros animais. Oi, o meu nome é Pedro e eu estarei falando um pouco sobre os objetivos do nosso projeto. Bem, o objetivo do nosso trabalho é o de automatizar um sistema de alimentação para animais, especialmente cachorros de rua, que são o foco central do trabalho. Foram levantadas diversas maneiras de ajudar, e decidiu-se pela criação de um alimentador que distribuirá, automaticamente, porções de rações secas. Além disso, muitos cachorros de rua tendem a comer lixo e muitas vezes se machucam dentro dele. O nosso sistema ficará instalado em pontos movimentados e de baixa renda em Guarulhos. Este foi o objetivo geral do nosso trabalho. Porém, para o desenvolvimento do projeto, são necessários alguns passos, que são os objetivos específicos. E são eles: desenvolver a estrutura do alimentador automático, elaborar como o sensor de liberação de ração funcionará, planejar como e onde iremos fazer a instalação do sistema, planejar como sairá uma quantidade específica de ração e controlar a disponibilidade de alimento utilizando módulos do Arduino. Oi, eu sou o Miqueias, do grupo 4. Bom, eu vou falar também da fundamentação teórica, que é quando a gente foi fazer as pesquisas para poder trazer um embasamento para o que a gente tinha como hipótese. Bom, uma pesquisa feita pela Pesquisa Nacional da Saúde, que foi feita pela IBGE e pelo Ministério da Saúde, informou que no ano de 2013 foi feita uma pesquisa em mais de 80 mil domicílios e mais de 1.600 municípios.
E o resultado foi que nós tínhamos uma população ali de quase 52, aproximadamente 52 milhões de cães no Brasil, nessas cidades que foram feitas as pesquisas, e isso em 2013. Então imagina agora a quantidade de cães que deve ter. Isso, a média, daria uns 45% de cães. No Brasil, o que vai dar basicamente um cão a cada duas casas, ali aproximadamente. Então, a quantidade de cães, fora isso, que estão na rua, ela é muito grande. Por isso que o nosso projeto vem para tentar solucionar uma pequena parte desse problema todo que é ter esses cães na rua. Oi, meu nome é Abner e eu vim falar sobre os alimentadores automáticos disponíveis em nosso mercado. Então, entre os alimentadores que temos disponíveis, temos aqui o Chalesco Premium. Ele possui um funcionamento baseado na alimentação com pilhas, também permitindo gravação de voz para cada refeição. Ele também conta com um painel eletrônico para uma mais fácil programação, e ela é fabricada pela empresa Chalesco, que fica em São Paulo. Também temos o Trichai. Ele contém um temporizador que garante a abertura automática na hora definida, para 4 refeições, com opções de programação a cada 4, 8, 12 ou até 24 horas. Pode ser utilizado com alimento úmido e ele também tem uma fácil limpeza. E por último, temos o Biston Premium. Ele despeja na bandeja a quantidade necessária que o pet precisa. Ajuda a manter uma alimentação balanceada, sendo referência para a reeducação alimentar. Ele possui um design moderno e atrativo, e serve até 3 refeições por dia. E ele é feito pela empresa American Pets, que fica em Guarulhos. Bom, eu vou falar sobre os materiais e métodos do nosso projeto, que é muito simples de ser explicado e quando for visto é muito simples de ser compreendido. Bom, primeiro a gente vai ter um tambor d'água e ao lado desse tambor, que é onde vai ficar o alimento dos cachorros, vamos ter uma caixinha de programação, que é onde vai estar o sistema que vai operacionar tudo, mandando e desmandando no nosso projeto inteiro. O tambor d'água, abaixo dele, nós vamos ter um cano de PVC instalado nele. E dentro desse cano, nós vamos ter uma rosca infinita. Essa rosca vai ficar girando sempre ali dentro daquele cano, e ela que vai fazer quando a comida cair nesse cano e rolando até a ponta, onde vai cair dentro do recipiente, que é onde vai ficar o pote de ração para os cachorros se alimentarem perfeitamente. Eu me chamo Bruna. Hoje eu vou começar falando sobre o desenvolvimento, depois eu vou falar um pouco do análise de resultados do nosso projeto e por fim vou falar sobre a conclusão. Bom, eu vou começar a falar sobre o desenvolvimento. Esse é um capítulo que está dividido em 4 partes. A primeira parte é que o projeto ele será um tambor de água que ficará preso em uma base de madeira fixada na parede, onde armazenará a ração. A segunda parte, né, que ele é dividido, é que o temporizador que ficará ao lado será ajustado para liberar ração a cada X quantidade de tempo, derrubando a porção suficiente para encher o pote. Assim, né, o nosso sistema ele estará ajustado e pronto para usar. Já a terceira parte, que ele fica dividido, é que chegou na hora da programação, a ração sairá do tambor de água, né? Entrando num cano de PVC, onde tem uma rosca que conduzirá a ração até o final do cano para chegar ao recipiente. E o último capítulo, né, é que esse processo ele se repete até a bateria se esgotar. Nisso, do lado aí, vocês estão vendo um fluxograma de reposição de ação que começa com o início de programação. Aí nisso vai ajustar, né, que a gente vai ter que ajustar a hora do programador para ele definir os números de refeições, né, que vai ocorrer por dia e vai definir um horário que será liberado a ração. E nisso vai ter que esperar o programa, aí se atingir a próxima refeição, né, vai avisar. E nisso meio que vai ser um fluxograma contínuo, que eu vou explicar um pouco abaixo. Agora eu vou falar sobre análise dos resultados. Nesse capítulo serão feitas descrições detalhadas sobre o nosso projeto
E nessa parte a gente encontrou restrições, como na parte dos circuitos elétricos. Nisso a gente teve que meio que achar outras opções, né? E a opção que a gente encontrou foi pelo diagrama de blocos. Como vocês devem estar vendo, esse é o diagrama de blocos. Ele meio que explica passo a passo de cada etapa que o nosso sistema vai passar. Ele meio que começa com o sensor ultrassônico, né? Que é a plataforma que vai, tipo, liberar a quantidade de ração certinha para não transbordar. Na parte do sistema de controle, a gente vai usar um Arduino, né? Que ele vai mais para a parte da programação e tal, que a gente também não aprendeu. E no atuador, né, a válvula de. Eu esqueci o nome, a gente vai utilizar um servomotor de rotação contínua. Bom, nesse outro slide, ele é um fluxograma contínuo que mostra, né, que tipo, o nosso sistema ele sempre fará a mesma coisa, tipo, o pote tá cheio, se não tá, tipo, vai abrir a válvula e vai enchê-lo. Aí se não tiver, vai deixar fechado e vai indo, tipo, ele sempre vai fazer a mesma coisa e nunca vai mudar. Bom, agora eu vou falar sobre esse outro tópico, que é o sensor de nível da ração. Esse eu já comentei um pouco lá em cima, né, que ele meio que vai ajudar, né, na base da necessidade de se medir o nível da comida nos reservatórios para não transbordar ou coisa do tipo. A gente vai usar um sensor ultrassônico, né, que geralmente é conhecido por medir a distância entre itens determinados, mas a gente vai utilizar como para ele medir o nível da ração. Agora eu vou falar um pouco do sistema de controle. Como eu comentei lá em cima, a plataforma, né, que a gente vai usar vai ser o Arduino. Ele meio que vai ser necessário para a conclusão do trabalho e, além disso, ele será uma peça extremamente necessária para a parte da programação. Ele, ele contém todos os componentes, né, necessários para suportar o microcontrolador e simplesmente porque ele vai conectar, né, a um computador pela porta USB e vai alimentar, né, com uma fonte ou com uma bateria e a gente vai conseguir programar essa parte, principalmente a parte dos horários, do nível e entre outras coisas. E nesse outro slide vocês estão vendo, né, o circuito elétrico, tipo, meio que da cabeça do Arduino. Como meio que ele funciona, né? Ele tem a entrada e a saída, tem a memória, né, para aguentar toda a parte da programação e tal. Tem a rede de interconexão, porque ele, né, dá para conectar e tal. E tem a parte do controle, do processador e tal. E a plataforma, né, ele é uma plataforma de prototipagem, né, que possibilita o desenvolvimento de projetos. E entre isso, ele meio que atua como um cérebro eletrônico programável, como eu falei lá em cima, e ele utiliza diversas portas para conexões, como módulos e sensores, que vai ser muito útil no nosso trabalho. Bom, e penúltima coisa, né? Eu vou falar agora um pouco do sistema atuador que a gente vai utilizar. A gente escolheu o servo motor de rotação contínua. Para quem não sabe, o servo motor, né, de rotação contínua, ele funciona da seguinte maneira, tipo, com uma tensão contínua de referência e é regulada, né, para um valor correspondente a uma saída desejada e tal. E dependendo do circuito de controle, a gente pode gerar uma tensão usando um potenciômetro, modulação, né, por largura de pulso, ou através de temporizadores. Ele opera utilizando 3 pinos, sendo um responsável pela limitação, né, de 4,8 volts, ou pino GND, que é o mais conhecido como Terra, e um pino PWM. Ele é um pino responsável por controlar o servo
e o mesmo funciona enviando um sinal de 5 volts ao servo por um período determinado de tempo. A gente resolveu escolher o servomotor, né? Porque ele terá um principal objetivo, né? Que vai ser atuar a válvula de abertura, que será responsável por fazer a liberação da ração. Assim, ele realizará que a válvula abre e fecha com os comandos instalados junto ao Arduino e o microcontrolador. Não, falei errado, o sensor ultrassônico. Bom, a gente tentou fazer uma animação para representar o nosso sistema e tal, só que acabou que não deu muito certo. Então a gente decidiu fazer uma ilustração para representar ele. Como vocês podem estar vendo aí embaixo, essa ilustração ela tem a parte da programação, né, que é essa caixinha cinza, o Arduino, o sensor ultrassônico, o servomotor. Nessa outra parte tá tipo que tá com a rosca infinita, a válvula de abertura vai meio que representar a parte de dentro, né, que que não vai ser coberta pelo tambor. Bom, agora eu vou falar sobre a parte final do nosso projeto, que é a conclusão. Bom, o alimentador automático para cães, ele foi construído, né, com um sistema eletroeletrônico composto por uma plataforma microcontroladora, barra o Arduino, que eu expliquei lá embaixo, e dispositivos periféricos, juntamente ao mecanismo motorizado, né, com a liberação da ração. Tudo isso foi programado para fazer a distribuição em horários estratégicos, com o intuito de atender à demanda dos animais, né? E tendo em vista esse cenário, esse projeto tem como proposta realizar melhorias nas condições de vida dos cães e moradia, sendo construído um protótipo de alimentação inteligente para suprir a necessidade desses pets. Além disso, a gente contou com muitos obstáculos, né, na realização desse projeto. Um desses obstáculos foi o problema com a simulação de circuitos elétricos, e por ser algo necessário, né, para a conclusão do trabalho, a gente buscou formas diferentes de representar eles, né, com o nosso orientador e tentamos descrever, né, por diagrama de blocos, cada pecinha que a gente ia utilizar. E o nosso projeto é muito complexo e, tipo, existe diferentes coisas que não chegamos a aprender, como a parte da programação, por exemplo. E nisso a gente está pensando em levar ele para os próximos anos, né? Com o intuito de aperfeiçoar ele e acrescentar novos componentes, né? A gente está pensando em colocar, por exemplo, a parte da água, que a gente só pensou na parte da ração. Bom, nosso trabalho chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente espera, né, que a gente consiga levar esse trabalho ano que vem, no presencial, e consiga desenvolver mais sobre ele, né, porque ele é um trabalho muito complexo, como eu comentei. E foi isso. Até o próximo trabalho, né? Até ano que vem.